Boa noite a todos. Desculpa o atraso, mas eu tive que socorrer uma dor de cabeça ali. E vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa nos amparar, que possa nos acudir, também. Boa noite, Iris. Vamos agradecer a Deus, entrar em sintonia com esses amigos espirituais da natureza que vem trazer o remédio necessário, trazer todo o amparo a todos que estão sentindo dores, que estão acamados, que estão em tratamentos, que estão necessitados, Senhor Jesus. A todos que estão nos hospitais, tanto os profissionais como os pacientes. Ver as pessoas melhorando é muito gratificante, Senhor. É uma alegria enorme. Nós te agradecemos por isso. Obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Nós te rogamos, Senhor, cuida de cada um e nos ajude a também poder doar aquilo que nós temos de melhor, de mais bonito, em benefício de todos estes que buscam o amparo, o auxílio. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Boa noite, Cássia, que bom que você veio. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Esses são os versículos 21 e 22. E é interessante, Porque o que significava raca e louco naquele momento, da história, quando Jesus veio trazer essa lição. Boa noite, Nilce. Muito obrigada, gente, por a gente estar aqui unidos. Nós precisamos muito de estarmos uns com os outros. Então vamos ver o que eles trazem, o comentário. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. É tudo que eu estou precisando incorporar isso em mim. Então vamos ver, Para ser mansos e pacíficos, Jesus vem nos ensinar essas leis morais, que é a doçura, a condenação, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena por conseguinte a violência, a cólera
e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significa homem de má conduta. Então, uma palavra lá no hebraico significa 3 palavras para nós. Homem de má conduta. E aí, a gente fala isso, hoje a gente fala isso com tanta facilidade, né? Pensar que a gente fala isso muito fácil. Você não é digno, não é uma pessoa correta, a gente fala isso com tanta facilidade. Imagina a gente morando lá naquela época, hein? E era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Então a gente era ainda desmerecer a pessoa, né? Imagina você falar, você não é uma pessoa de boa conduta, ainda cospe, ainda vira a cara. É uma afronta muito grande, né? Uma humilhação muito grande. Imagina aí como que o outro recebe essa fala nossa. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Então, sempre, né, essa palavra intenção é fortíssima. Qual é a minha intenção quando eu falo isso? É de fazer com que o outro fique com raiva? É de causar briga? É de causar contendas? Qual que é a minha intenção quando eu falo isso? Porque o que vai acontecer quando eu falo isso para alguém? Até hoje, né? Se a gente acusa uma pessoa, mesmo que ele possa até fazer, mas ele pode estar, tem o seu direito de não aceitar. E aí o que vai acontecer? Vai vir a briga, vem as guerras, vem as discussões, vem todo aquele mal-estar que a gente causa a alguém. Mas por que uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens, então relações, e manter entre eles a concórdia e a união. Que é um insulto à benevolência recíproca. Aí a gente viu isso lá atrás, quando a gente falou sobre o BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência para com os erros do outro. Indulgência para com que a gente olhe para os nossos defeitos em vez de olhar os defeitos do outro. E perdão das ofensas para que a gente aprenda a perdoar aqueles que ainda estão em situações que não conseguem segurar. E ali mete os pés pelas mãos. E nós, às vezes, estamos nessa situação. E nessa pandemia, ainda mais, né? As pessoas começaram a ficar mais insatisfeitos e ali vai descontando no outro. Que a gente possa perceber, né? Nos perceber. Que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade. Ainda tem a palavra fraternidade,
que alimenta o ódio, o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Aqui já clarei um bocado de coisa, né? Depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas como entender o significado destas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia as do céu, porque não é essa terra que nós estamos vivendo. Olá, Graciete, tudo bem? Não é esses bens dessa terra aqui. Não é esses que a gente não leva. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que as do céu. Por estas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, e em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente esses não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Promete Jesus que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humildade, da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornará um mundo feliz, em razão do afastamento dos maus. Aí vamos lembrar aqui de Jesus, lá no Horto das Oliveiras, quando os soldados chegam e o prende. E o que Pedro faz? Vai lá e corta a orelha do soldado. E Jesus fala: embainha essa ferramenta, né? Essa faca aí, só que não fala faca. Embainha sua arma, né? Porque com ferro ferir, com ferro será ferido. E ali ele cura a orelha, coloca a orelha no lugar, não permite que Pedro venha passar por esse processo de estar resgatando o que ele fez. Então vai lá e coloca a orelha do soldado no mesmo lugar e sara, cura. E o que Jesus fala? Deixa eles irem, porque é a mim que vocês querem. Ele já tinha falado com eles: já não os chamo mais de amigo, e sim de irmãos. Então Jesus, naquele momento, prova o tamanho do amor e da amizade que ele tinha para com eles. E segue junto com os soldados, apanha, é ridicularizado, é humilhado. Tudo acontece. Pilatos pergunta, vai fazendo, questiona, mas mesmo e ainda assim tripudia em cima, porque ele fala que ele é rei, né? E Pilatos podia ter feito diferente, se ele fosse diferente. Como nós podemos fazer diferente se nós nos tornarmos diferentes. E aí Jesus não levantou um dedo sequer contra ninguém.
porque ele tinha que provar essa bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Porque se ele fizesse alguma ação ali que levasse as pessoas a fazer uma guerra ali naquele momento, a ter uma rebelião ali, cadê o manso e o pacífico que ele falou, os bem-aventuranças? Cadê as bem-aventuranças? Cadê o bem-aventurado os aflitos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e os pacíficos? E vem por aqui, ó, todos os bem-aventurados, os que são misericordiosos. Como que ele poderia falar disso? Amar o seu próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Então ele vem colocar em prova tudo isso que ele ensinou para todas as pessoas, inclusive para os seus apóstolos, para os seus discípulos. E aí fez com que depois, o tempo que eles esperavam de conseguir ver Jesus de novo, fez eles raciocinarem, eles tiveram tempo para poder raciocinar de tudo que ele ensinou e tudo que ele passou calado. E ainda falado com eles, tudo isso vai acontecer. Preparado eles, que tudo isso iria acontecer. Porque já estava nas escrituras dos profetas. Isaías mesmo é um, que vai falar de cada parte do que Jesus vai passar. A gente tem uma poeirada aqui, então a garganta está seca. Então que a gente possa pensar, né, nessa doçura e nessa mansidão, os pacíficos, os mansos e os pacíficos, né? Porque quando ele fala que peraí que eu vou achar aqui a palavra bem. Quando a gente, não é nem que ele fala, o que eu quero falar é o seguinte, que quando a gente é contrário à lei de amor e de caridade, nós, nessa relação entre os homens, se a gente fica ali fazendo de tudo para que as pessoas possam brigar entre si, nós não estamos fazendo, nós não estamos vivendo essa lei de amor e caridade. Porque se nós temos caridade para com o outro e o outro vem brigar conosco ou está brigando com alguém, nós vamos apaziguar. E essa lição aqui, esse capítulo aqui é bem lindo, porque ele vem falar da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e resignação. Vejam só, depois ele vai falar da cólera, que aí são as nossas vicissitudes. Ele vem falar, olha aí acabou, que ele é bem pequenininho os pacíficos, os mansos e pacíficos. Para a gente entender que se a gente quer um mundo melhor, nós precisamos nos tornar melhores e já começar a vencer a gente contra a raiva, contra todos esses vícios que nós temos, o ódio, o rancor, porque isso é que causa todo esse problema de guerras, de querer o do outro. São a nossa conduta, né? A conduta, se ela é boa ou se ela é má. Então a gente precisa estar nos averiguando, olhando para nós, olhando, nos conhecendo, né?
essa parte aqui fala bem bonita, ó. Por essas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Gente, nós temos excessos e nós às vezes não agimos fraternalmente com as pessoas. Porque a gente está pensando muito em nós. Promete Jesus que a justiça lhes será feita assim na terra como no céu, em 2 ambientes, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não quer dizer que vai vir aqui punir as pessoas, mas este será elevado. Aquele que não causar nem mágoa, nem raiva nas pessoas. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados. Gente, essa palavra aqui, ó, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte, pelo violento. Quantas pessoas estão sendo explorados e esmagados? Muitas pessoas. Por isso que eu acho que esse vírus veio consertar um bocado de coisa. Veio mostrar para todos que nós não somos mais do que ninguém. E aquele que hoje está mandando, daqui a pouco pode estar debaixo da terra. Aquele que está passando por tudo isso daqui pode continuar aqui. Para que a gente possa valorizar realmente o que tem que ser valorizado, né? O que precisa ser valorizado. Porque nós valorizamos muito o ouro, mas a gente não valoriza o que o outro tem de bom. O que nós temos de bom. E reforçar isso, né? No que a gente tem de bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradeço imensamente pela companhia de todos, para que a gente faça uma grande corrente em favor de todas as pessoas que estão precisando. Que nós possamos olhar como nós tratamos o outro, porque às vezes nós somos a própria guerra viva, onde precisa ter paz, onde há necessidade da nossa atuação em movimento de paz. De repente nós atuamos como os verdadeiros guerrilheiros. E lembrar de Jesus, que para que a guerra não estabelecesse, para que nada saísse fora do combinado, do que Deus já tinha dito que faria, que a gente possa entender e fazer. Saudades de todo mundo, vontade de tomar café com vocês, com um bolo bem gostoso, né, Cássia? Mas Deus vai permitir. Vamos pedir a Deus para queimar esse vírus. Nós te rogamos, Senhor Jesus, queima esse vírus e todas as suas mudanças, mutações, transformações, seja o que for. Por favor, Senhor Jesus, acaba com esse Covid. Permita que os profissionais possam trabalhar, porque com mais paciente, com mais vírus, mais chance de
ser contaminada ainda é maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por tomar conta de nós, por nos proteger. Deus é Pai, Deus é força, Deus é poder. Obrigada, Senhor. Durmam todos bem, fiquem com Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe para que durante a noite, ao deitar, fazermos a nossa oração de agradecimento, nós possamos estar em condição de ajudar no plano espiritual, junto de Jesus, a todos que estão precisando. Com Deus.